Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tribuna, viu? Boa noite. Muito obrigado pela sua presença nessa noite. Obrigado pela oportunidade. Doutor Valdir, olha, a hipertensão arterial é realmente algo que é silencioso, nós não conseguimos identificar, mas ao mesmo tempo é algo que tem atingido uma boa parte da população brasileira. Eu queria começar esse nosso papo dessa noite pedindo que o senhor explicasse um pouquinho como que é oferida a pressão arterial e o que exatamente ela é. Obrigado pela oportunidade para falar sobre hipertensão arterial, que é um mal tão frequente, acomete 33% da nossa população e é talvez a principal causa de morte e de eventos que tiram a liberdade e a qualidade de vida das pessoas. Na realidade, a pressão alta é a tensão exercida pelo sangue na parede das artérias no batimento cardíaco, tanto quanto o coração faz a sístole, que é a contração do coração, quanto na diástole. E essa tensão exercida nós conseguimos determiná-la através das medidas que são feitas nas pessoas e definir se ela tem uma pressão normal ou não. Então, na realidade, é a tensão do sangue na parede das artérias. Então, isso é que gera aquela pressão de dentro para fora e que faz com que as artérias, então, fiquem mais vulneráveis, seria isso? Exatamente. Quando a pressão é elevada, aumenta a vulnerabilidade das artérias. Porque essa pressão, quando é muito alta, ela pode machucar a parede das artérias e, com o tempo, produzir todas as consequências que a pressão alta pode produzir nas pessoas. Olha, já estão chegando muitas perguntas e eu quero que você realmente participe do nosso programa nessa noite. Coloca para a gente, Thiago, por favor, o nosso WhatsApp, 11 95033 6870. O WhatsApp está aqui nas minhas mãos e eu quero que você faça a sua pergunta e tire suas dúvidas sobre a hipertensão. Doutor, é claro que nós temos muitas pessoas que falam valores diferentes sobre a questão de qual que é o valor normal de uma pressão arterial. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são esses valores de uma pressão normal e quando que eu sinto que ela já está alterada. A pressão normal é uma pressão medida entre 10 por 6 até em torno de 13,5 por 8,5. Isso em milímetros de Hg, que é a medida utilizada para a pressão arterial. Na realidade, nós temos, quando nós falamos 10 por 6 ou 13,5 por 8,5, são duas pressões, né? A sistólica, que é a contração do coração, que exerce força na parede das artérias, e a diastólica, que é quando o coração relaxa. Então, quando eu falo que está 13,5 por 8,5, são as duas medidas que são referidas quando conversamos sobre hipertensão. A hipertensão, então, varia entre 10 por 6 ou 120, aliás, 100 por 60, até em torno de 135 por 85. 10 por 6 é uma maneira mais resumida de a gente falar sobre a pressão, mas a medida está dentro dessa faixa. Acima disso, acima de 13,5 por 8,5, já é considerada uma pressão elevada, uma hipertensão arterial. Então, aí já é considerado, entra no quadro de hipertensão arterial. Já entra no quadro de hipertensão arterial. E a partir daí, nós podemos determinar os níveis. Em hipertensão leve, moderada, é importante, até que ela fique acima de 16 por 10 ou 160 por 100, que é uma pressão considerada muito elevada. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre os riscos dessa hipertensão, tá bom? Você fica aí me aguardando, já já nós vamos continuar esse papo aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, doutor. Você sabe que às vezes a gente vai até o médico sem ter muita pretensão de saber se de verdade nós estamos com uma pressão alta ou não, mas quando é identificado, a gente fica até um tanto quanto assustado. Eu tenho um caso de um amigo meu que ele foi levar a mãe ao médico e aí o médico olhou para a cara dele e falou assim, olha, eu acho que você está com problema de pressão. No olhar, auferiu a pressão e, de fato, ele estava com um problema de hipertensão. Isso gerou outros problemas até que ele veio a ter o AVC e, posteriormente, veio a falecer. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, quando diagnosticada a hipertensão, quais são os cuidados que o paciente deve ter? A hipertensão, ela realmente traz muitas complicações
E os cuidados são fundamentais para que essas complicações não aconteçam, entre elas o AVC, que é o acidente vascular cerebral. É o derrame, né? O popular derrame. O derrame e o infarto agudo do miocárdio, que são complicações muito sérias. Cuidado, inicialmente, é identificar no dia a dia fatores que pioram a pressão. Entre eles, estresse, entre eles, uso de medicamentos como anti-inflamatórios, que podem aumentar e piorar o nível de pressão. E, principalmente, o fator que mais interfere na hipertensão, que é o consumo de sal. Muitas pessoas elas têm um consumo excessivo de sal. A redução da quantidade de sal é fundamental. Essa quantidade de sal, para dosagem no dia a dia, é um pouco difícil, porque você vai determinar, você vai comer 1 grama de sal por refeição, um pouco difícil, mas principalmente que as pessoas percebam que a alimentação está com pouco sal. Como no Brasil o consumo de sal é muito alto, quando você come uma alimentação, um alimento que tenha menos sal, você já começa a perceber que ele está diferente com menos sal, e isso talvez seja um critério que a pessoa possa utilizar para consumir menos sal. Também entram nessa história o tabagismo, que influencia na hipertensão, logicamente parar de fumar, bebida alcoólica, que interfere nisso, e atividade física, que é fundamental que nós todos realizemos, porque na atividade física existe liberação de substâncias como a endorfina e um melhor condicionamento cardíaco que faz, com o tempo, com que a pressão seja mais fácil de controlar. Todas essas medidas são fundamentais para mudança da hipertensão e para o melhor controle. Olha, tem um telespectador ou uma telespectadora, eu peço que você envie o seu nome, né, sempre, e a localidade onde você está falando, para que a gente possa falar o seu nome aqui no ar. Não se identificou, mas faz uma pergunta importante. Café sobe a pressão? O café, a cafeína, ela é taquicardizante, ela aumenta a frequência cardíaca. Tá. Então o café pode interferir na hipertensão, mas precisam ser dosagens muito altas de café tomadas durante o dia para que realmente tenha uma interferência maior. O que a gente tem de dados é que em torno de 4 a 5 xícaras pequenas de café ainda não teriam uma influência tão grande sobre a frequência cardíaca e a pressão alta. Ok, a Vânia de Guarulhos, só para identificar, ela mandou o nome dela. Obrigado pela sua pergunta, viu, Vânia? Tem uma pergunta interessante aqui. Doutor, o meu marido tem pressão alta e está suando muito quando ele está parado. Isso é uma decorrência da pressão e o que pode ser feito para baixá-la? Vânia, nem sempre esse tipo de sintoma está relacionado à hipertensão. Pode ser em hipertensões ou em pressão muito elevada que isso venha acontecer. Essa sudorese, ela geralmente está mais relacionada a outros fatores hormonais e principalmente a níveis muito elevados de triglicérides, por exemplo, que talvez seja uma alteração que seu marido apresente também e facilite essa elevação da pressão e tenha relação direta com a sudorese que você apresenta. Mas só a hipertensão, só em níveis muito elevados e com outras alterações associadas como isquemia cardíaca, que seriam casos mais sérios e que eventualmente o cardiologista, que é fundamental que ele tenha visitado, já tenha avaliado e visto se ele tem esse tipo de alteração em consequência da pressão. Ok. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor Valdir. Eu queria saber se a pressão é mais perigosa no inverno. Juliano de Ibatiba, no Espírito Santo, que pergunta. Fábio, é Juliano, né? Isso. Fábio e Juliano. Na realidade, a hipertensão, a pressão, ela é mais elevada no frio. O frio faz vasoconstrição ou estreita as artérias da pele, da periferia, fazendo com que o sangue vá mais para o centro do corpo e isso aumenta a tensão nas artérias. Certo. Então, com o aumento de pressão, obviamente, a hipertensão é mais perigosa, sem dúvida nenhuma, no inverno com o frio. A Rita de Cássia, de São Luís, no Maranhão, pergunta o seguinte: eu tive um problema de pressão alta há 2 anos atrás, fui ao cardiologista porque estava sentindo o coração acelerar. Fiz todos os exames que o médico pediu e deu 3 arritmias e uma outra arritmia, só que o médico disse que é normal porque entre 1.500 eu tive 3. É normal, mas agora, de vez em quando, eu sinto meu coração acelerar. Tem alguma coisa a ver com hipertensão?
O aumento da pressão ela pode causar alterações estruturais no coração, que ao longo do tempo predispõem a arritmias cardíacas. Mas pode ser só que um aumento isoladamente, mesmo em pessoas que não têm alteração estrutural do coração, venha produzir sensação ou batimentos extras no coração que não tem grande importância, talvez só informem, olha, está ocorrendo alguma alteração da pressão, a gente precisa controlar melhor isso, mas não tem um significado mais importante ou de maior risco. Mas é fundamental nessas situações reavaliar a pressão, reavaliar todo o tratamento, inclusive, porque tem medicamentos para pressão, como os diuréticos, por exemplo, que fazem perder uma substância do sangue, que é o potássio e o magnésio, e a queda do potássio e do magnésio, eles predispõem à arritmia cardíaca. Então, é fundamental que nós tenhamos sempre muita atenção nesse tipo de sintoma, procure o cardiologista, faça os exames, reavalie a pressão. Aliás, tem uma pergunta sobre magnésio aqui, lá do Rio de Janeiro, eu vou fazer daqui a pouquinho, tá? Doutor, olha, o senhor falou agora há pouco sobre o magnésio e tem uma pergunta que vem da Tânia Lopes, do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte: quando eu uso cloreto de magnésio e o sal rosa, ele pode ser eficaz no combate à hipertensão? Tem de fato eficiência? Existem estudos buscando responder isso com mais precisão, mas é perceptível que o uso do magnésio, por ele ser uma substância relacionada às membranas, ao interior das células, ao equilíbrio hidroeletrolítico das células, que ele realmente tem uma influência sobre o resultado e a melhora de hipertensão, prevenção de arritmia e outras complicações. O sal rosa, ele é um sal que, na realidade, tem sódio como todos os outros, talvez uma concentração menor, mas tem outros minerais juntos com o sódio que acabam influenciando de uma maneira positiva também. Não exatamente pela influência, mas por ter uma concentração menor de sódio, o controle da pressão. Mas nada disso tem uma comprovação científica muito clara. São impressões que nós temos que realmente têm uma eficiência, mas nada de comprovação muito clara. No caso da hipertensão, existe alguma, vamos dizer assim, predisposição do homem ou da mulher ter mais hipertensão? Até os 45 anos, até em torno dos 45 anos, o homem acaba tendo mais hipertensão. Da faixa dos 45 até em torno de 65 anos, isso fica equilibrado entre os dois sexos. E a partir dos 65, talvez exista uma tendência maior até a mulher ser mais hipertensa. Mas com certeza o envelhecimento influencia a hipertensão para todos os gêneros, né? Para o homem e para a mulher. A hipertensão é uma causa genética ou não? A hipertensão tem um fator genético muito importante. Existe uma hipertensão que chama secundária, que ela pode ser causada por alterações que a pessoa tenha do ponto de vista renal, do ponto de vista de hormônios, ou de alteração de circulação dos rins, que são as artérias renais, às vezes com obstrução, mas a maior parte da hipertensão é uma hipertensão essencial e ela tem uma participação, um fundo genético hereditário. Geralmente as pessoas hipertensas, quando você vai fazer a avaliação das famílias, dentro da família tem antecedentes ou pessoas com hipertensão relativamente mais frequente nessas famílias. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma hereditariedade. É um fator de risco importante. Todo mundo que tem hipertenso na família, lembre-se que tem mais chance de ter pressão alta. No caso de hormônios, alteração hormonal, por exemplo, testosterona, alguma coisa do gênero, elevados, causa hipertensão? Não, pode né? ter influência, tem outros tipos de hormônio produzidos na suprarrenal que podem ter. Suprarrenal é uma glândula pequena que fica em cima dos rins, que podem ter influência. A própria tireoide, no hipertireoidismo. O hipertireoidismo. Que indiretamente por outras alterações produz aumento de pressão. São algumas causas. Encerramos a nossa conversa, mas em 30 segundos, uma pessoa que está nos acompanhando agora e tem propensão ou já tem identificado hipertensão, qual seria uma dica de ouro para prevenir ou então para tratar a hipertensão? Reduz o consumo de sal, tem uma alimentação muito saudável, aliás, obrigado pelo melão. Sim. É bom o melão? É bom, muito bom, uma delícia. É realmente diferente. Tá. E eu fico muito feliz em saber que as pessoas que buscam a mudança e buscam saúde, elas acabam tendo resultado melhor. Então, felicidade
é fundamental na vida das pessoas. Reduz o estresse, torna a vida melhor e isso com certeza ajuda no controle da pressão, assim como alimentação saudável, redução de sal. Tá certo. Dr. Valdir Schwerz, cardiologista, muito obrigado pela sua presença nessa noite, viu? Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos.